Por vezes nós buscamos informações e motivações como aquelas do Rock Balboa falando para o seu filho, para deixarmos como um pouco alegres, sabe, frente às mazelas da vida, né? Mário Vargas Llosa, ele vai argumentar ali em alguns dos seus livros sobre algumas estéticas da nossa existência que gira em torno da cultura. Nós aprendemos via cultura que o que nos motiva no trabalho, nas nossas dedicações constantes do dia a dia, está intrigado aos resultados das nossas relações com este mundo. Ou seja, se colhermos bons frutos do nosso salário, se colhermos aquilo que a sociedade prega como interessante pra gente, nós temos uma medida estatística para a nossa felicidade. De um certo modo, evolutivamente falando, as pessoas realmente encontram sentidos nas suas conquistas sociais, em sentido mais estrito, no sentido de que quando nos adequamos aos grupos, comprando uma roupa específica, um tênis específico, aquilo significa, de uma certa forma, um resquício da felicidade. Essa felicidade é uma felicidade que, por vezes, ela vai durar pouco. Na verdade, uma grande parte das vezes, vai durar pouco, porque ela depende de um movimento e de um reconhecimento dos nossos pares para nos indicar que somos felizes, se somos realizados. Então, existe uma concessão para a felicidade que depende de fazer as necessidades daquele grupo. E fazer as necessidades daquele grupo significa necessariamente, não perca o fio da meada, significa reconhecer que você é inútil e você serve a eles. É uma medida que existe no nosso resquício evolutivo para a sobrevivência do grupo. Imagina, se não soubermos quem faz parte do nosso grupo, significa que estamos em risco. Precisamos de desconfiança. Mas isso também não significa que devemos desconsiderar a liberdade, porque a liberdade, como nós vimos na aula anterior, se não me engane, ela está relacionada à sua busca por conhecimento. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. A busca por conhecimento é algo que vai naturalmente guiar as nossas decisões, porque é ele que nos liberta. Essa liberdade, ela vem instantaneamente pelo conhecimento. À medida que conhecemos, saímos da menoridade, como dizia Kant. Um livro muito bom que eu já debati aqui sobre um texto pequeno chamado O que é Esclarecimento. Mas enfim, esse é um texto base para a nossa vida, um texto significativamente interessante. As pessoas vão falar, e isso é um grande erro, tá? As pessoas vão argumentar socialmente que existe uma diferença entre aquilo que é o nosso talento, como uma espécie de dom, algo emanado dos céus, entregue aos homens e entregue a alguns homens escolhidos, e o que é o trabalho duro, que faz parte da vida comunitária dos dois, mas um tem mais privilégios, digamos assim. É um grande fator social que é muito pernicioso. E isso deveria deixar-nos atônitos. Isso deveria fazer-nos refletir a mediocridade que isso tem. É um senso comum, mas que nós precisamos questionar. O questionamento socrático, né, levantar bons questionamentos acerca das evidências que nós temos da realidade para conseguir dialogar com ela e trazer resultados melhores, é uma habilidade fundamental para a nossa vida, sabe? Então levantar bons questionamentos faz parte de uma vida excelente. Jornada da excelência está no fazer, na atribuição do conhecimento que nós temos relacionado ao fazer, a prática, a praxis. A praxis está de acordo com o ethos, a ética, aquilo que é fundamental para as nossas tomadas de decisões. Não existe uma vida que buscamos conhecimento e não colocamos em prática, porque é ele que vai construir a nossa jornada. Tá? Mas enfim, essa percepção social, sabe aqueles ditados sociais que nós temos, como por exemplo, o Messi tem talento, tem um dom, e o Cristiano Ronaldo é muito esforçado. Do ponto de vista científico não faz o menor sentido. Nós não temos boas evidências mostrando que existem talentos inerentes ao ser humano, à sua natureza, etc. E existe um dom. Existem, obviamente, algumas diferenciações em termos de tempo de resposta, que é atribuído a algo que tem um valor social, aquilo necessariamente vai te dar uma vantagem. Por exemplo,
Se você é uma pessoa que tem um tempo de resposta em termos de controle inibitório, ou seja, você não é uma pessoa impulsiva e você consegue frear os seus comportamentos por uma questão neurobiológica de neurodesenvolvimento, e frente a isso, você consiga ter boas respostas, como, por exemplo, não reagir a um assalto, não reagir instintivamente a algum momento adverso, algum momento aversivo na sua vida, de modo que você consiga controlar a sua emoção e não responda de modo não pensado, e você consiga ter bons resultados com isso. Esse tempo de resposta realmente sofre uma variedade ao longo do tempo. Uma variedade que depende principalmente da maturação do nosso cérebro, do nosso córtex pré-frontal, essa área mais racional do nosso cérebro, mas em algumas pessoas específicas, essa maturação exerce sua integridade mais rápido que outras pessoas. Só que isso depende principalmente do fator ambiental, da forma que você é estimulado, da forma que você é criado, etc. Nós estamos falando de probabilidade, não estou falando que isso determina. Termos determinísticos, nem sei se esse termo existe, mas o determinismo é algo que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Não podemos ser 8 ou 80. Mas essa percepção de que o Messi tem um dom, o Cristiano Ronaldo tem o trabalho duro ali, é uma percepção errada. Ambos tiveram influências ao longo da vida, são condicionamentos que foram feitos a eles, e pode ser que o tempo de resposta de cada um seja realmente muito diferente relacionado à média, e que deve ser. Mas existe uma coisa de premiação social. Em alguns ambientes, você consegue ver que a corrida, por exemplo, como, sei lá, os quenianos, ela é incentivada desde cedo, coisa que no Brasil não é. Mas no Brasil você tem o futebol. Quer dizer que a genética dos quenianos são de corredores? Não, não necessariamente. Não existe isso. Quer dizer que eles foram incentivados, tiveram enriquecimento ambiental, incentivo, motivação para fazer uma determinada ação, um motivo para uma ação determinado pela cultura. E a cultura é um dos nossos fatores determinantes da nossa seleção de comportamentos ao longo da vida. Nós selecionamos os nossos comportamentos, evolutivamente falando, pela cultura, pelo ambiente que está à nossa volta e pela nossa relação com esse ambiente. Ou seja, algo ontogenético, filogenético e cultural. É um princípio básico de comportamento, das origens do nosso comportamento, digamos assim. Então, existem incentivos ao longo da vida. Existem pessoas que... Por isso que o privilégio social conta muito em termos de competição, sabe? Você ser incentivado à leitura desde cedo, em relação a pessoas que não são incentivadas, vai te dar um benefício social e você vai sair na frente. A mesma coisa serve para esportes, a mesma coisa serve para outras questões. Por isso que nós devemos desenvolver um ambiente enriquecedor em que nos ocupamos com nós mesmos constantemente em termos de conhecimento. Porque nós dependeremos dele, do ambiente, para exercer excepcionalidades no sentido comparativo com outras pessoas. William James, num artigo feito com muita maestria há muito tempo, chamado As Energias do Homem, vai falar, e isso serve pra gente até hoje, né? Nós temos outras contribuições muito melhores que a do William James, mas ele é propulsor disso, vai falar que nós vivemos abaixo do nosso limiar de percepção de esforço. Nós temos uma tendência construída culturalmente de viver abaixo da nossa média. Só que nós não aprendemos a determinar e identificar essa nossa média, o nosso limiar. Nós julgamos que nós estamos nos esforçando suficientemente pela nossa percepção enviesada. E esse viés, advindos de vieses cognitivos, como crenças, como regras que criamos instintivamente pela nossa relação com o ambiente, como, por exemplo, as pessoas são contra mim, a percepção que nós temos de nós mesmos, dos outros e do futuro. Essas percepções mancham a nossa lente que enxergamos a realidade e faz-nos perceber que o nosso limiar é tal, só que, na verdade, a potência ou a energia, digamos assim, para o esforço ali, ela é diferente. Uma vida com excelência, de construção, de uma jornada da excelência, ela exige que aumentemos as probabilidades ambientais, mexemos no ambiente para aumentar esse limiar, porque é algo treinado. E que ao longo da vida nós treinamos, mas para colocar uma média muito baixa, sabe? Enfim, as pessoas vão ter dificuldades pela busca por conhecimento e vão ser desmotivadas por N razões. Uma delas está na nossa construção
na importância que nós damos a isso desde a escola, né? Vimos isso como algo ameaçador e que dependerá de desprender energia para aquilo. E como o nosso cérebro ele é muito sectário, ele não vai desprender energia à toa, ele vai selecionar aquilo como algo que não vale a pena ser vivido. Então a busca por conhecimento, além de socialmente não ser bem aceito, não termos muitas referências para sua motivação, ela é totalmente desprezada. Mas o homem, por natureza, ele quer conhecer, ele busca o conhecimento. Faz parte da significância que nós construímos ao longo do tempo. Faz parte da construção do pensamento ocidental. Né? Bertrand Russell tem um livro maravilhoso chamado As Raízes, que ele fala sobre as raízes do pensamento ocidental, a construção do pensamento ocidental. Não me recordo o título agora. Mas assim, essa busca por conhecimento não é de hoje. O homem sempre teve curiosidade sobre isso. Se pensarmos lá nos caçadores-coletores, se pensarmos em algumas sociedades que viveram há muito tempo, nós conseguimos ver culturalmente alguns movimentos de crepitação, né, em que eles realmente buscavam saber o que tinha dentro da cabeça das pessoas ali. A curiosidade pela mente humana, pelo cérebro, ela acontece há muitos anos, né? Então a crepitação ali, eles quebravam a cabeça das pessoas para abrir e ver o que tinha que sair dali. Então essa curiosidade está na nossa natureza porque desenvolvemos isso socialmente, desenvolvemos isso pela nossa evolução. É muito importante pra gente. Existe um livro que eu li umas 3 vezes, que eu não sei se tem disponível por aí, provavelmente tu tem que minerar muito num sebo, não sei, provavelmente não tem na internet, mas que chama A Construção do Eu na Modernidade, que mostra a evolução do nosso conhecimento e da busca para o homem se entender. Existem diversos fatores históricos, genéticas que temos ali ao longo da história, marcadores genéticos, digamos assim, é um tema alegórico, tá? Que mostram que o homem sempre teve essa curiosidade. Plotino, por exemplo, ele se dedicava a responder a pergunta: quem sou eu? Quem são as pessoas? Quem somos nós? O arqué, né, que é a busca pelo princípio das coisas, ele se deu ali em diversos filósofos debruçando-se, falando que a nossa origem, o arqué, a nossa raiz está na água, nos movimentos fluviais, né? O homem flui como um rio. Tem as imagens dos deuses, as religiões foram sendo criadas para essas explicações. O homem, depois de todo esse desenvolvimento do arquê, dessa pergunta primordial, ele foi desenvolvida uma conclusão sobre a natureza da busca por conhecimento. Apeiron. Apeiron é sobre a finitude e a infinitude. O pensar sobre a nossa morte, sobre além disso, é algo que sempre nos causou danos, mas foi algo que sempre buscamos. E isso nos perturba ao ponto de querermos quebrar e achar o equilíbrio entre essas coisas, entre a finitude e a infinitude. E a busca por conhecimento se dá aí também. Nós vimos Ovídio, Homero, Yang, a busca pelo pensamento humano sobre o princípio e fim das coisas se dá em diversos parâmetros. Schrödinger, ele vai fazer menção a Anaximandro, Anaxímenes e Tales sobre essa libertação, essa pulsão dessa busca por conhecimento, essa libertação dessa finitude que se dá na força motriz da ciência que conhecemos hoje, que é a troca de fé ingênua por uma curiosidade inquietante. A curiosidade nos acerca a nossa vida e nos movimenta. Nós não passamos pelas as mesmas águas 2 vezes, já dizia... quem dizia? Não me recordo agora. Mas Kant, por exemplo, tem um bom texto, estou citando esses casos só a título de curiosidade. Um texto pequeno chamado O que é Esclarecimento? Que, do que eu já li, é o que mais resume bem, que eu já tratei aqui em uma outra aula. Mas fala sobre a nossa libertação. Porque nós somos servos quando não temos conhecimento. E o conhecimento nos liberta das nossas amarras sociais. O homem, por natureza, ele precisa se libertar dessas amarras porque elas nos aprisionam. Sócrates ali, por exemplo, ele vai fazer um determinante histórico que é uma reviravolta. É uma reviravolta porque ele vai mostrar o homem como um lampejo entre abismos. Né? Nós éramos nada antes de nascer e seremos nada depois de morrer. E qual é a graça desse lampejo? É a busca. E aí vem, por exemplo, a ética heróica,
etc. Então a construção do nosso conhecimento, a construção do eu, da determinação, da autodeterminação do homem na sociedade se dá pela busca e de fugir daquilo que é uma realidade imposta, que é a morte. Então, se a morte leva o medíocre, leva o excelente, leva todos aqueles que perpassam por essa terra, por que conhecer? Porque o ato de autodeterminação, de se mostrar humano, de se determinar nessa terra, é o filosofar. Porque o filosofar é o preparo com a prática. Não existe a não prática, sabe? Não existe a não prática. Então, nós devemos viver essa vida porque nós só podemos controlar a preparação. É ingênuo pensarmos em livre-arbítrio porque a gente não consegue arbitrar sobre as coisas e eliminar todos os determinantes que nos cercam e colocarmos situações diferentes frente àquilo. Então, a única coisa que vamos exercer controle é a nossa preparação. A ética heróica, então, é criada a partir também desse ideal, sabe? Em que o homem busca, e esse buscar é onde a gente se encontra. E a gente só se encontra se estivermos buscando. Glauco, por exemplo, em Diálogo segundo Homero, ali, um grande guerreiro que teve sua notoriedade em todo esse trajeto, em toda a sua jornada, ele respondeu sobre a sua excepcionalidade. Seja sempre excelente. Uma excelência dedicada à ética da praxis. Eticamente devemos buscar o conhecimento e, buscando o conhecimento, devemos praticá-lo. E ao praticá-lo, devemos tocar as outras pessoas que estão à nossa volta. No sentido da vida, em termos utilitários, nós conseguimos entender que a busca por conhecimento, a praxis, está relacionada a um fator motivador social. Não existe significância se aquilo não trazer, não sei se é a forma correta, mas aquilo precisa tocar as outras pessoas, aquelas pessoas que estão à nossa volta. Aquilo precisa ser... Porque, imagina só, evolutivamente falando, nosso cérebro ele precisa do grupo. Nós temos um cérebro grupal. E esse cérebro grupal, ele depende... deixa eu ver se está gravando. Ele depende de certezas. A incerteza sobre aquelas pessoas que cercam-nos, que fazem parte do nosso grupo, é uma incerteza que não vale a pena ser vivida, porque isso custa. E conhecer as pessoas que estão à nossa volta, melhorando suas condições de vida, faz parte da nossa evolução, porque essas pessoas vão nos dar proteção, vão nos dar conhecimento, vão nos dar substrato para existir, mantimento, etc. Então, numa lógica evolutiva, nós precisamos das outras pessoas porque elas nos fornecem algo. Então, o fator social, coercitivo, geral, ele é um fator que enrijece o nosso ego. Nós precisamos das outras pessoas para sobreviver. Então isso é muito importante para a gente. Mas enfim, na lógica da ética heróica, e assim, citando o Glauco ali, por Homero, o que diferencia o herói e o não herói é a excelência, essa busca. Então essa ética heróica moldou os nossos pensamentos. Nós vamos ter um lançamento aí recente sobre a Odisseia, né? A Ilíada. Vale a pena ler esses clássicos ali que moldaram a forma que pensamos na vida. É muito, muito importante. Tem um filme clássico ali de 1997 que é muito importante ali a gente assistir também, que é muito legal. Tem uma coesão muito boa com a história. É uma construção histórica também. Não é de um único autor, não é só Homero não criou aquilo sozinho porque seria impossível. Mas isso destrinchou o pensamento ocidental inteiro. Da cultura à religião, etc. Mas essa ética heróica é fundada e baseou o sistema educacional grego, por exemplo. Olha só, a arete, a busca por conhecimento ali, a coragem física, a coragem mental, que pode ser repassada. E aí vem o sistema educacional grego. Então essa busca incessante por conhecimento, dedicada a esse ajuste ambiental, que é necessário para a gente se ocupar conosco, vai trazer benefícios para outras pessoas que estão próximas, é importante. Então, na busca por conhecimento ali, isso é só um princípio do que a gente vai falar sobre excelência, mas são princípios interessantes, fala de um esforço constante sobre a ocupação que devemos fazer conosco, porque
Nós precisamos conhecer a si mesmo, nos ocuparmos conosco e dedicarmos, como Nietzsche falava, como se fôssemos artesãos, artistas que dedicam sua vida a essa obra, a dedicação constante consigo, a ocupação, a autoocupação. E essa autoocupação, em termos hedônicos, as pessoas interpretam muito mal o hedonismo como se fosse uma busca arbitrária da autoocupação e da despreocupação com a sociedade. Pelo contrário, as pessoas, ao ocupar consigo mesmo, buscando conhecimento, buscando se aprimorar, só assim é possível ela contribuir com outras pessoas. O nosso fator motivador para ocuparmos conosco são as outras pessoas. E vice-versa. Porque a gente depende delas também para sobreviver. Só que a excelência é um ponto a mais em que ela se dá não na exaustão, mas se dá na trivialidade. A excelência é trivial. Daniel Chambliss, um sociólogo excelente, já publicou um artigo chamado A Trivialidade da Excelência. Né? E ele acompanhou nadadores olímpicos ali, atletas de elite. Tem um outro livro aqui que eu posso indicar para vocês, que é da Angela Duckworth, chamado Garra, né? Tem em português, tem em inglês, Grit, etc. Esses termos filosóficos você pode encontrar aqui também na Filosofia da Excelência, do Paulo Teston, grande colega meu. E essa ocupação, ela ali, do Daniel Chambliss, ele fala assim, olha, as pessoas com excelência fazem coisas que não são nada extraordinárias. O grande fator é a constância que ela se dá em suas atividades pueris, sabe? Do dia a dia, normais. Que ao longo do tempo, aquilo se soma a algo extraordinário. Aquilo fica extraordinário. Então Messi ali e o Cristiano Ronaldo dedicaram tempos e tempos da sua vida em fazer um treinamento exaustivo. Que não tem nada de extraordinário, mas o resultado que eles escolheram ao longo do tempo foram excelentes. Chutar a bola no gol, fazer treinamento funcional, específico, com controle ali de território, de área, a expansão da área, domínio de bola, etc. Tudo isso em uma atividade exaustiva que não tem nada de extraordinário, só que com o passar do tempo isso se soma. Mas a gente tem um grau de desistência quando vemos a exasperação disso tudo. Quando percebemos que ao olhar para frente só tem aquilo. Mas é aí que está a excelência, né? Nesse fazer ali das coisas simples, que são triviais, de fazer uma boa alimentação, regular o nosso sono, ler, estudar, se dedicar ao conhecimento, que é algo penoso se colocarmos, o Daniel Chambliss fala isso, se colocarmos uma câmera na cabeça dessas pessoas extraordinárias, vamos ver que a vida dela era chata. Existe uma curiosidade sobre Kant, que diz que o padre da igreja regulava a hora que ele batia o sino com a caminhada do Kant na cidade, porque ele era tão sistemático que ele sempre caminhava no mesmo horário. Então, é o horário certo para bater o sino. Não preciso de relógio, preciso de vê-lo. Entendeu? Olha a importância que se dá para coisas triviais. Só que para nos dedicarmos à trivialidade, parece uma coisa simples, né? Pô, é só fazer o que deve ser feito. É o conselho da vovó. Mas dentro de um mundo em que a busca por novidade, constância, dopamina. Aliás, tem um livro aqui chamado Nação Dopamina que fala um pouco sobre isso. Vocês podem ler. Não é livro técnico, é um livro bem interessante, bem simples, de divulgação científica. Mas essa busca constante por coisas que vão nos gerar um grande afã, elas vão dificultar a nossa dedicação àquilo, sabe? Vão dificultar. A gente prefere rolar o Reels, porque isso entra no que nós chamamos de dissociação cognitiva. Né? A dissociação é você perder a noção de tempo, de espaço, pela dedicação incessante de uma coisa que te traz motivação. Então, rolar telas, você já tem um design dissociativo, é um recurso evolutivo, tá? Importante pra gente lidar com as mazelas desse mundo, né? Desse mundo cão, como diria Mário Vargas Llosa, lidar com as mazelas desse mundo, esquecer a nossa finitude, esquecer as mazelas que estão acontecendo ali e nos dedicar a uma atividade que seja prazerosa. É importante pra gente, mas nós só queremos isso. Mário Vargas Llosa escreveu um bom livro, tá bem aqui, não preciso pegar, chamado A Civilização do Espetáculo. Civilização do Espetáculo mostra sobre a frivolidade da vida. A nossa dedicação só é para coisas triviais.
não triviais do ponto de vista da excelência, da busca constante por conhecimento, etc. Mas da trivialidade cultural, da busca por rolar reels e ver vídeos de gatinhos. Não tem problema na trivialidade, não tem problema nessas coisas. São interessantes pra gente. Mas se levarmos uma vida que é dedicada apenas a essas coisas, a ficar compartilhando fofocas, a ver vida de artista, a assistir Big Brother o tempo todo. Não que o Big Brother seja ruim. Enfim, se aquilo for de uma forma desequilibrada, é muito pernicioso pra gente. E a cultura depende disso. A cultura é um exercício ativo, de cultivo, de uma dedicação exaustiva para coisas que são importantes pra gente. E coisas que são importantes pra gente tendem a morrer se não dermos a importância para aquilo. Nós precisamos conservar, e isso é ser conservador de verdade. Não é colocar a bandeira do Brasil. Nós devemos conservar as coisas que são importantes pra gente. E a cultura abriga tudo isso. Só que vender a trivialidade da excelência é algo muito difícil. Nietzsche já falava sobre o vir a ser, tornar-se o que é. A busca por conhecimento, conhece-te a ti mesmo, nós devemos entender o homem como artesãos das nossas próprias vidas, que cria, que se dedica àquilo, que cultiva. As pessoas deixaram de ler boas obras. Aqui está uma boa obra. As pessoas deixaram de ler boas obras literárias em que aquilo trabalha a nossa língua. E é muito importante que seja assim. As pessoas abandonaram os clássicos, não que tiveram boas dedicações, mas abandonaram os clássicos, que teve cada palavra ali dedicada, com muito cultivo. Sem exasperação, sem ser uma operação desmedida, e dar espaço para aquilo que é de... E assim, eu sou liberal pra caramba, mas isso, em grande parte, se dá pelo valor do mercado, da frivolidade do mercado, do capitalismo, etc. Então, nós devemos mover constantemente um ambiente que permita constantemente buscarmos conhecimento para ser livre. Só assim. Tem um livro também chamado Essencialismo, que é um desses livros que pode ser colocado ali de autoajuda, digamos assim, mas é um bom livro, que fala sobre essa busca disciplinada por menos estímulos, né? Por menos fatores motivacionais de grande prazer ali. Às vezes a gente dedica a nossa vida e o nosso tempo está nas nossas coisas aqui. O que eu compro está ali, o relógio da minha vida. Então, se eu compro um livro de, sei lá, R$300 aqui, igual esse de neurociências, um livro de R$300 significa uma parcela do meu tempo. E se eu dedico uma parcela do meu tempo para gastar com coisas triviais, significa que eu estou gastando meu tempo pela trivialidade e que vai se acabar. Então, no essencialismo, viver uma vida com significado, até naquilo que nós compramos, é uma coisa até interessante, né? Isso a gente pode debruçar sobre isso depois. Mas o que é interessante a gente entender é que a excelência é uma busca por conhecimento. Não tem como ser menos do que isso. Se passarmos uma vida que não tenhamos buscado conhecimento, nós vamos passar uma vida que até o ET Bilu discorda. É isso. Acho que é o primeiro ponto que podemos partir. Até mais.